uma forma rica e poderosa. Eu quero, antes de ler o texto, agradecer a Deus, porque essa casa de oração foi uma casa que abriu as portas para mim. Hoje eu, com 20 anos de idade, tenho a oportunidade de estar pregando a palavra de Deus, mas eu lembro como isso tudo começou na casa do pastor Carlos. Lá recebi um convite um dia do irmão Michel, e tudo começou num lugar humildezinho, na casa do pastor, lá, tudo humildezinho. E eu fico muito feliz quando entro por essas portas e posso estar assumindo essa tribuna com essa igreja tão linda e tão maravilhosa como está. E hoje eu fiquei sabendo que é a estreia das cadeiras. A última vez que eu vim aqui era a estreia dos ventiladores, agora é das cadeiras. A cada dia que eu chego, é a estreia de uma coisa. A próxima vez vai ser no ar-condicionado. Glória ao nome do Senhor. Brincadeira, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, eu falei com o irmão Michel. Eu falei, irmão Michel, o povo já deve estar enjoado de mim lá, irmãos. Eu já preguei dentro dessa campanha. Eu falei, irmão Michel, eu tenho que pregar em cima do tema. O irmão Michel me convidou para pregar hoje, 13h, para você ver que ele se programa tudo para fazer um convite. Aí me chamou 13h expresso. Eu fui correr para preparar uma mensagem para ele. Falei, Deus colocou uma mensagem no meu coração. Eu queria convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 16 em diante. Glória a Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 16 em diante. Quem achou e pode dizer glória a Deus aí? Glória a Deus. Quem não achou, grita misericórdia. Vamos esperar então. Eu vou facilitar. Fica entre Gênesis e Apocalipse. É fácil de encontrar. Amém? Podemos ler? A palavra do Senhor ela diz assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem a costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-os dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, a qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Eu quero convidar você só a inclinar a sua cabeça. Eu sei que a serva do Senhor já orou, só para me cumprimentar a oração da tua serva, a serva do Senhor. Senhor, meu Deus, eterno Pai que estás nos céus, Pai, eu sei, Senhor, agora que eu sou falho, que eu sou pecador. Pai, eu não nem sou digno de subir aqui neste altar para falar da tua palavra. Mas mesmo assim o Senhor, Pai, tem compaixão e tem misericórdia da minha vida e tem me dado a oportunidade, Senhor, agora de estar pregando, Pai, a tua palavra. Senhor, se eu falar algo de mim mesmo aqui, essa daqui será a pior pregação da face da terra.
Mas se o Espírito Santo do Senhor me tomar essa noite, eu sei que o Senhor irá alimentar os teus filhos e as tuas filhas que estão presentes neste lugar. Pai, peço eu que nesta noite, Pai, os teus filhos aqui venham ouvir aquilo que eles precisam ouvir, aquilo que eles necessitam ouvir. Pai, fale com teus filhos, e que teus filhos venham ser alimentados pelo pão vivo que descerá do céu aqui agora. Ser com teus filhos, Pai, e que os teus filhos que entraram aqui tristes venham sair alegres, e os que entraram alegres venham sair com abundância de alegria nesta noite. Abençoa os teus filhos poderosos e ricamente. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Quem está enjoado de mim, diga amém. Não, todo mundo ligado. Meus irmãos e minhas irmãs, senhoras e senhores, povo de Deus, estamos diante de uma passagem onde está situado um livro, o único livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos. Sabemos que dentro do Novo Testamento tem algumas certas divisões. A primeira divisão do Novo Testamento são evangelhos. A segunda divisão do Novo Testamento é um livro histórico chamado Livro de Atos dos Apóstolos. A terceira divisão do Novo Testamento são as cartas e epístolas. E a quarta e última divisão do Novo Testamento é um livro profético, o livro da Revelação, o livro chamado Livro do Apocalipse. Estamos diante de um único livro histórico do Novo Testamento, um livro chamado Atos dos Apóstolos, onde que vai falar, onde que vai narrar, onde que vai mostrar a nós todas as atitudes que Paulo teve, todas as atitudes que Pedro teve, todas as atitudes que Estevão teve mencionado neste livro do Atos dos Apóstolos. Alguns pesquisadores, estudiosos da palavra do Senhor, acreditam e nos mostram que esse livro de Atos dos Apóstolos, melhor dizendo, foi escrito por um homem por nome de Lucas. Lucas vai conhecer Paulo dentro desta segunda viagem missionária de Paulo, aonde Paulo chega numa cidade por nome de Troas, e Lucas agora se converte ao Evangelho e vai começar a seguir Paulo em suas viagens missionárias. Nós podemos ver que dentro do livro de Atos, a partir do verso do número 16, o narrador está dizendo que nós íamos à oração. Ele está se incluindo que estava presente juntamente com Paulo. Então entendo eu que Lucas estava presente nesta viagem missionária, onde que Paulo está chegando aqui numa cidade por nome de Filipos. Mas aqui nós podemos perceber, meu irmão Michel, meu amigo, meu irmão e eu tenho tanto carinho, eu vou ficar puxando sardinha do teu lado mesmo, tá bom? Mas aqui nós podemos ver que Paulo já está revestido pelo Espírito Santo. Podemos ver que Paulo está impactado pela glória de Deus e já está impactado pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes de entrar dentro do texto que nós acabamos de ler, eu quero falar um pouco da trajetória, aonde Paulo teve que se converter ao Evangelho e chegar até aqui para fazer a obra do Senhor. Como todos conhecem aqui, para aqueles que não conhecem, verdadeiramente no passado Paulo se chamava Saulo. Saulo nasceu numa cidade chamada Tarso, uma cidade que ficava situada na Cilícia, no século 21, conhecido hoje como Turquia. Saulo, agora aos seus 15 anos de idade, é enviado para Jerusalém, para se tornar doutor da lei. Quando Saulo é enviado para Jerusalém, para se tornar doutor da lei, Saulo agora vai virar um fariseu zeloso, vai aprender a lei e os profetas que antecederam a vida de Cristo. O texto vai dizer, a Bíblia vai falar, que Saulo vai aprender agora com um rabi, mestre, chamado Seleve Gamaliel, que vivia entre os fariseus em Jerusalém. Saulo agora começa a aprender, tudo aquilo que envolvia a lei, tudo aquilo que envolvia a Torá, tudo aquilo que envolvia os profetas que antecederam a vida de Cristo. Saulo só não consegue entender que todos os profetas que antecederam a vida de Cristo falavam do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Saulo agora começa a se tornar um fariseu zeloso, um fariseu agora que começa a praticar a lei e começa a exercer a lei de Moisés, Saulo percebe que havia uma grande quantidade de discípulos e de pessoas ali em Jerusalém que pregavam outro tipo de evangelho que ele não era acostumado a ouvir. E Saulo, como era um fariseu zeloso, começa a ganhar uma grande ira do povo de Deus, começa a ganhar uma grande ira daqueles que estavam pregando o Evangelho de Cristo. Saulo agora começa a ganhar uma grande ira, e quando Saulo começa a ganhar essa grande ira, a raiva toma conta do coração de Saulo, e Saulo agora quer fazer justiça com as suas próprias mãos. E a Bíblia diz que Saulo se apresenta perante o Sinédrio.
E quando Saulo se apresenta perante o Sinédrio, Saulo agora toma em suas mãos cartas que o Sinédrio havia liberado para ele. E essas cartas dão autoridade a Saulo para perseguir todos aqueles que falavam do amor de Cristo e todos aqueles que pregavam o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Saulo, ele entrava nas casas, ia perseguindo desde Jerusalém até a Ásia Menor e toda a Ásia Maior. Saulo ia perseguindo a igreja. E pelo pouco que eu conheço da Bíblia Sagrada, eu percebo que Saulo ele era meio ignorante, era meio prepotente. Ele chegava dentro das casas dos fiéis e batia, açoitava o povo de Deus, prendia, e até mesmo alguns eram mortos pelas mãos de Saulo. Mas o que eu acho mais interessante na Bíblia Sagrada é que enquanto Saulo prendia um aqui, se convertia ao caminho do Senhor dois ali. Enquanto Saulo prendia dois aqui, 4 se convertiam ao caminho do Senhor Jesus lá. Ainda que Saulo era usado ali naquele momento para prender, para tentar impedir a obra de Deus de dar um prosseguimento, enquanto ele prendia, enquanto ele batia, enquanto ele agredia, o reino de Deus só crescia. Eu vou voltar a repetir só para você entender o que eu vou falar. Enquanto Paulo batia, enquanto ele agredia, o reino de Deus crescia. Graças a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa esta noite, só para começar a mensagem desta noite. Quanto mais Paulo batia, quanto mais ele agredia, eu percebo que as conversões de almas iam aumentando. Eu percebo que o reino de Deus ia crescendo. Porque ninguém pode travar a obra de Deus. Porque ninguém pode travar a obra do Senhor. De repente você entrou por essas portas esta noite, às vezes apanhando, não literalmente, mas sofrendo algumas coisas na sua vida que são pancadas, são pedradas, são tijoladas, mas você vai ser que nem gemada. Quanto mais bate, mais tu cresce na presença do poder de Deus, Israel. A obra do Senhor na tua vida não pode ser presa. A obra do Senhor na tua vida não pode ser prendida. Ainda que Satanás traga o teu carro, bem material pode travar. Ainda que Satanás traga a tua casa, bem material pode travar. Mas a obra de Deus na tua vida, no teu ministério, na tua casa e na tua família,